Olá, sejam bem-vindos ao Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e Prática. Eu sou a professora Prisciela Ferreira, técnica da Divisão da Educação e Diversidade da CEMED. Neste momento de pandemia, os professores têm trabalhado constantemente em casa e, por causa disso, não estão desenvolvendo a sua inteligência emocional. O tema de hoje é a discussão sobre inteligência emocional na prática docente. O ministrante dessa live será o professor Rafael Valente, mestre em educação. Já quero agradecer de antemão aos professores, intérpretes de livros que estão com a gente hoje, que é o Walter Ley e a professora Solange. Olá, professor Rafael, tudo bem? Tudo bem, professora Priscela. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estendo aí também os agradecimentos à CEMED. E é uma temática que eu gosto muito de trabalhar e de conscientizar, né, a nossa classe de professores da importância de refletirmos um pouco sobre essa temática. E eu acho que ela consegue avançar não somente para dentro da profissão, mas para dentro de nós mesmos, entender a inteligência emocional não somente como uma ferramenta pedagógica, mas para um alicerce aí da nossa construção enquanto pessoas. Muito obrigado, professora. Estamos ansiosos, tá? Deixo a palavra com você agora. Muito obrigado. Espero muito que aprender também sobre isso, que acho que eu também preciso, nós precisamos, né? Todos nós. Obrigado. Bom, então, vamos começar. Bom, então a temática, pessoal, de hoje é discussões sobre inteligência emocional na prática docente. Eu me chamo Rafael, rapidamente me apresentar para vocês. Tenho graduação em Educação Física, mestrado na área da educação e atualmente eu trabalho como coordenador de curso na Estácio e também como docente no Centro Universitário Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande. Próximo, por gentileza. Bom, esses são, né, os profissionais aí envolvidos com o evento, né, de reflexões pedagógicas, diálogos entre a teoria e a prática, que foi promovido pela Secretaria de Educação. Bom, quando a gente fala em inteligência emocional, nós precisamos identificar, né, de qual lado essa emoção ela vai surtir um maior efeito, né? Porque quando a gente pensa na questão razão, a gente pensa que nela não existe o fator emocional embutido. E, pelo contrário, a razão é uma forma de expressão que o meu corpo tem de responder a um determinado sentimento. Então, existem pessoas que são mais racionais para responder a um sentimento ou mais emotivas, que a gente diz o lado do cérebro, né? O lado esquerdo e o lado direito. Então, algumas são mais racionais para tomar decisões e outras usam mais a questão sentimental. Próximo. E aí, fica aí um questionamento. Antes de eu trazer o conceito, né? Professor, você que está me ouvindo, pega um papel e uma caneta, deixa aí do seu lado para você ir respondendo ao que eu for cutucando você. Primeiro ponto. A gente ouve, né, muito sobre a questão das habilidades socioemocionais, né, inteligência emocional. Não é um termo que a gente ouve por agora, né? Ganhou mais evidência em tempos de pandemia, mas escreva aí do lado o que você entende por essa habilidade socioemocional e também por inteligência emocional. Qual é o conceito disso? Se quiser ainda explorar um pouco mais a sua resposta, né? Como que eu posso desenvolver isso dentro do meu ambiente de trabalho? Pode passar. Só trazendo aí uma rápida contextualização, a inteligência emocional começou a ser estudada nos anos de 1960, tá? Por este senhor chamado Daniel Goleman. Inclusive, ele já produziu muitas obras dentro da área, então ele é, assim, o topo
dentro da discussão da inteligência emocional. Ele é um psicólogo formado em nada mais, nada menos do que Harvard, né? Então, começou com ele os estudos. Se vocês procurarem também as obras dele, tem um livro azul, acho que eu estava com ele aqui. Não vou estar, não. Chama Teoria da Inteligência Emocional, bastante conhecido, né, por pedagogos, filósofos e também psicólogos. É uma obra muito clássica dele, tá bom? Mais um. Para quê? Então, conhecer a inteligência emocional. Né? De que forma, né, o conceito, a aplicabilidade dela pode interferir dentro do meu ambiente de trabalho e também com as pessoas que eu me relaciono. Então, é um objetivo aqui responder isso para vocês. Próximo. Pode ser que em alguns momentos aqui do nosso bate-papo, vocês sintam como eu falei anteriormente, uma cutucada, uma porrada. Por que exatamente isso? A inteligência emocional, ela está relacionada com o autoconhecimento. E o que é isso? É eu me conhecer. E se conhecer não é algo fácil, é algo muito trabalhoso, dói e machuca. O autoconhecimento precisa provocar essas rupturas, senão não vai surtir nenhum efeito. Então, em alguns momentos, isso pode acontecer, você fala, ai, doeu. E aquela frase, doeu, pega que é teu. Combinado? Próximo. Bom, muitas vezes, ainda mais nos dias de hoje, né, a gente se preocupa muito com um investimento por fora, né, um investimento de qual é a imagem que eu estou passando, qual é o relógio que eu estou usando, a camisa, o colar, o meu cabelo, né, os produtos cosméticos que eu utilizo, porque a gente quer ficar bonito, né? A gente precisa cuidar da nossa aparência. Mas muitas vezes nós fazemos este investimento pessoal externo e a gente deixa de prestar atenção em como é que nós estamos por dentro. Assim, eu faço uma terapia, eu faço uma meditação, eu faço atividade física, eu me alimento bem. O que eu estou fazendo para cuidar de mim de forma interna? Eu dou prioridade somente ao meu trabalho, eu consigo separar e aproveitar o meu momento de ociosidade, de lazer, de ver um livro, de ouvir uma música, de assistir um filme, de estar na companhia dos meus amigos, né? Então, muitas vezes, quando a gente passa a prestar mais atenção nesse investimento por fora, que pode ser que ele tenha aí um prazo de validade curto, eu deixo de lado quem eu sou por dentro, como eu estou agora. E se eu prestar atenção nisso, posso entender que é algo para a vida inteira. Então, começar a pensar em mudança de hábitos, mudança de rotina, isso faz bem. Isso é um exercício de autoconhecimento. Falar, mas caramba, por que eu estou fazendo isso se eu posso melhorar em outro aspecto da minha vida? Estava conversando isso com uma amiga ontem, inclusive. E ela, Rafa, eu estou querendo mudar algumas coisas, estou querendo me alimentar bem, estou querendo fazer exercícios, e isso é importante, né? Quando a gente exterioriza isso, a gente põe para fora, né, a gente deixa de simplesmente falar, eu vou mudar isso, ou vou deixar para a semana que vem, né? Procrastinar as nossas mudanças, ou procrastinar aquilo que eu acredito que vai me fazer bem. Então, por que não começar com isso, né? Mais um? E aí também, professor, me responda aí, como é que estão as coisas dentro de você? Né? Parando aí para pensar, tirando um pouco essa questão externa, né? Hoje em dia, ainda mais em pandemia, que a gente conversa tanto por WhatsApp, chamada de vídeo, né? Reuniões aí por câmera, então a gente precisa realmente dar uma mascarada nisso de alguma forma, mas não deixar de cuidar de nós por dentro, né? Então, como é que estão as coisas aí dentro de você, nesse exato momento hoje? Né? Quem é que no ano passado, por exemplo, né, não teve aí claro que a gente não estamos acostumados, né? Mas a gente está lidando melhor um pouco com as situações, né? Mas eu lembro aí que no ano passado as coisas foram
muito difíceis, porque a gente realmente não tinha ideia da dimensão que todo esse momento, né, iria nos levar e aonde estaríamos um ano depois, né? Então, a saúde mental das pessoas ficou extremamente comprometida, né? Inclusive, eu sou professor, eu sinto muita falta de estar na faculdade, eu sinto muita falta de tocar nos meus alunos, de ir para a quadra com eles, de brincar com meus alunos, porque as minhas atividades práticas são voltadas para questões lúdicas, e isso me faz falta, né? Muitas vezes nós estamos aqui dando aula, né, pelo Microsoft Teams ou qualquer outra plataforma que vocês utilizem, o Google Meet, enfim. E às vezes eu fico com o slide aberto aqui, não vejo o rosto dos meus alunos embaixo, eu faço um questionamento, como eu estou fazendo aqui com vocês, e eles não respondem algumas vezes. As câmeras ocultam e as vozes também desaparecem. Então, em alguns momentos, o professor se sente muito sozinho. A gente parece que está dando aula por computador. Então, eu cutuco eles, eu falo, e aí? Vocês vão me deixar falando sozinho mesmo até que horas? Então, eles têm vergonha, eles vão se manifestando do jeito deles. Eu também não peço, não é uma obrigatoriedade que liguem a câmera, porque é um momento deles ficarem à vontade. Muitas vezes eles não estão em casa, né? Teve uma situação muito interessante, não aconteceu comigo, mas de uma professora que trabalha comigo, e ela chamou o aluno, e aí ele não respondeu. E ela falou, mas, né, eu estou te chamando, por que você não respondeu o questionamento? Ele falou, professora, eu estou na moto, eu estou fazendo entregas, eu trabalho com delivery, e eu estou ouvindo a sua aula enquanto eu estou pilotando a minha moto, você me perdoa. Cara, aquilo ali, esse aluno me ganhava para o resto do semestre, sem brincadeira nenhuma. O nível de prioridade que ele colocou, o estudo dele. E a gente sabe que a evasão aconteceu, né? Dentro da educação, dentro das escolas, dentro das universidades, a receita, ela caiu muito. Então, como lidar com isso? Principalmente para nós, aí, focando na questão do professor. Então, isso mexeu muito comigo, né, enquanto professor, e realmente é algo que me faz muita falta. Muita falta. Por favor. Primeiro exercício. Está com o seu caderninho aí do lado, né, professor? Então, você vai anotar 3 pontos fortes e 3 pontos de atenção em você, hoje, tá? Então, 3 pontos de virtude e 3 pontos de possíveis melhorias, tá? Anota aí no seu papel e... Bom, não vai dar para a gente discutir, porque a ideia era levantarmos isso e vocês indo abrindo as câmeras comigo, mas a gente vai conversar a respeito de uma outra maneira. Por favor, mais um. Bom, pessoal, quando a gente fala do autoconhecimento, a simbologia que a inteligência emocional ela caracteriza é uma árvore, por conta da representatividade que ela tem em muitas culturas. Mais um, por favor. Então, as raízes, pode voltar, só mais um. Isso aí. A árvore, então, ela é a representatividade do autoconhecimento. Ela é como se fosse uma metáfora neste caso, tá? Então, as raízes, elas são a nossa mente inconsciente. O tronco é a nossa vida social, aliás, é a nossa vida interna, né? Quem eu sou, como eu estou me construindo, a minha identidade. E a copa da árvore seria a minha vida social, as minhas relações interpessoais, tá? Mais um. Pensando nisso, então, esse autoconhecimento ele pode ser comparado com essa árvore por conta das raízes, né? Que ele é uma base de sustentação para todo um processo evolutivo que eu tenho enquanto ser humano, independente de estudar ou não inteligência emocional. Pode soltar mais um. Eu associo, olha só, olha que interessante. Eu associo essas raízes da árvore com
o nosso cérebro, que é o azul, né, aí os neurônios, né, fazendo as sinapses, e também os nossos vasos sanguíneos. Não é a mesma estrutura anatômica, se você parar para pensar, né? Então ela começa grande, ela vai ali se ramificando e troca oxigênio, troca informação e troca sinapse. É a mesma coisa, né? Ela é uma estátua viva. Então, de estrutura, nós também, enquanto pessoas, temos isso aqui dentro, né? E dentro do nosso corpo. Sai do coração, e essas ramificações, né? Tem aí as artérias, os vasos, né? E aí eles vão mandando informações para todo o nosso corpo. Mais um? Olha isso, pessoal. Olha isso. Não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é uma pesquisa. 58% do nosso desempenho profissional está relacionado à inteligência emocional. Como é que eu me desenvolvo? Como é que é o meu comportamento? Então, 87% das organizações demitem profissionais em razões das suas atitudes, temperamento, falta de determinação ou por problemas de relacionamento interpessoal. Gente, o que isso quer dizer? Que eu sou contratado pela minha competência técnica e eu não sou demitido pela falta dela. Eu sou demitido pela minha falta de relacionamento interpessoal. Como é que eu me relaciono com o meu chefe, com o meu departamento, com o meu setor, com todos os meus colegas, com os meus alunos. Já tinham parado para pensar nisso? E é algo embutido, é algo que a gente não presta atenção. Mais um. Olha só. Então, como a gente estava falando aí, né, do professor, da nossa saúde, né, quem não teve aí algum problema com depressão, com ansiedade, né, que seja, né, e claro, outras patologias, outros transtornos, né, neurológicos que foram desenvolvidos nessa pandemia, né? Quem é que não deu uma leve surtadinha, gente? Caramba, a gente precisou se reinventar, obviamente, mas antes dessa reinvenção, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? É lockdown? É prefeitura? É governadoria? É presidência? É governo federal? Tudo, né? E aí, o que eu, enquanto pessoa, como é que eu posso me deslocar dentro de todo esse processo? O meu direito de ir e vir, né, ele está bloqueado. Isso mexe com as pessoas, isso mexe com o humor de qualquer pessoa, né? Então é extremamente complicado de lidarmos com essas situações ainda, um ano depois. Então são alguns dados apenas, pessoal. 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Dessas milhões, 11 são brasileiros, tá? 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. Dessas 264, 18 são brasileiros. Mais um dado. Suicídio é a maior causa de morte. 800 mil pessoas por ano. Uma a cada 40 segundos. As pessoas estão adoecendo. As pessoas estão ficando doentes, a saúde mental e a saúde física das pessoas está comprometida. Então, nós precisamos pensar em estratégias de melhoria, de nos tornarmos pessoas melhores, não para nós mesmos apenas, mas para o outro. E isso é um exercício de inteligência emocional e de empatia, o que todo professor precisa, né? Mais um, por gentileza. Bom, então, olha lá, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente. A gente é contratado por uma competência técnica, pelo meu currículo, pelo meu conhecimento, pelo estudo que eu tenho, tá? Isso a gente vai chamar de quociente de inteligência, tá? Mas, além desse quociente de inteligência, eu tenho que desenvolver um quociente emocional, que é o meu comportamento, são as minhas emoções. Por que isso? Se eu tenho a inteligência, se eu tenho esse quociente de inteligência bem desenvolvido, eu vou entender um problema. Eu entendo o que está acontecendo, eu entendo o que eu preciso fazer. Mas a competência emocional,
ela vai me dar uma ideia para resolver um problema. Então, de nada adianta eu entender alguma coisa se eu não tenho condições de resolver. E de nada adianta eu querer resolver alguma coisa se eu não entendo o que está acontecendo. Entenderam? Então, o quociente de inteligência e o quociente emocional precisam trabalhar juntos. No exemplo aí da imagem, é o sucesso. Então, precisamos aí do feeling, né? Para que eu consiga entender o que está acontecendo e me dar habilidade para resolver aquilo que está nas minhas mãos. Solta mais um. Bom, então, se a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando de emoção e sentimento. Rafa, você ainda não falou o conceito. Vou falar para vocês já, para vocês anotarem aí no material de vocês, não esqueçam. Se eu estou falando de inteligência emocional, eu preciso, claro, tratar da emoção e do sentimento. A emoção, fisiologicamente falando, é uma reação química que acontece no meu organismo. Ou seja, é o meu corpo conversando comigo. Ele está me dando alguma informação. Mas a emoção, ela é subjetiva. Por quê, Rafa? Se eu estou triste com algo que me aconteceu, o meu corpo vai reagir de uma forma. Mas e você, quando está triste? Tem pessoas que não demonstram, tem pessoas que choram, tem pessoas que escrevem um texto, tem pessoas que escrevem uma música, tem pessoas que escrevem livros, tem pessoas que vão fazer um exercício, tem pessoas que se trancam dentro do quarto. Se eu estou feliz, eu quero que as pessoas saibam. Eu vou fazer textão sim no Facebook, eu vou tirar foto, eu vou divulgar. Eu compartilho a minha felicidade. Tem pessoas que guardam porque tem medo, para não dar nada errado. Tem pessoas que escrevem uma música, tem pessoas que vão correr no parque. Ela é subjetiva nesse sentido. O nosso corpo, ele produz reações neurobiológicas que vai me determinar esse tipo de comportamento, tá? Então, quando eu me conecto, quando o meu corpo faz essa conexão com uma determinada emoção, eu tenho um sentimento. Emoção é uma coisa, sentimento é outra, tá? Então, o meu corpo vai fazer uma interpretação disso, eu vou perceber o que está acontecendo e aí eu terei um comportamento. Aí que está a questão. É esse comportamento que vai determinar o meu nível de inteligência emocional. Próximo. Então, trazendo o conceito da neurociência, tá? Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro do ponto de vista da neurociência, tá? Então, são as emoções e essa conexão do meu corpo com o meu sistema nervoso, tá? Um está diretamente relacionado ao outro. Mais um. Alguns exemplos práticos. Tem 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né? Uma situação de perigo, por exemplo. O menininho está na cama, a gente não precisa nem fazer a linguagem corporal dele para ver que ele está com medo, certo? Então, ele está lá, coberto, na cama. Uma reação fisiológica que vai acontecer com ele. Taquicardia, ou seja, o aumento dos batimentos cardíacos dele, talvez até um possível aumento da frequência respiratória, sudorese, vai começar a suar. Olá, meu corpo está dando sinais, está dando respostas a isso. Como é que eu vou me sentir? Com ansiedade, com insegurança ou com tensões, certo? O meu corpo vai dizer uma coisa, luta ou foge. Ou eu saio correndo dessa cama ou eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Tem 2 reações, não é? Então, olha lá o seu corpo conversando com você. E, gente, isso aqui é tudo involuntário. A gente não presta atenção. Eu brinco quando eu estou nesse slide, que eu falo assim, se eu ver uma barata na minha casa, ou um rato, eu não vou ficar com medo. Eu deixo a minha casa para eles e vou embora. Mas eu não vou, o rato, eu não vou atrás nem a pau. Se eu estou dormindo, eu vejo a barata, eu vou pegar alguma coisa para acertar nela. Ela sumiu da minha vista, eu não durmo mais. Não consigo. Não consigo. É involuntário. Ah, você tem nojo, você tem medo? Não sei. Não sei, mas eu tenho pavor de barata e rato. É isso. Próximo.
Olha lá, situações de agressão e defesa. Então a gente está vendo um casal que está brigando, certo? Eles estão produzindo ali, produzindo não, o sentimento que vem é a raiva. Aliás, a emoção que vem é a raiva. O que o corpo vai produzir? Adrenalina. E aí você já fica alterado, você pode ter um desequilíbrio emocional, uma tensão, agitação, você tem mais energia, pelo contrário do que pensa ou não, você ganha energia ali, as reações fisiológicas de ATP, mas estão ali borbulhando. Pode ser até que você tenha uma intolerância. Aí é o que você também precisa pensar, como é que o seu corpo vai reagir a isso. Você vai partir para agressão, você vai respirar, vai tentar conversar mais calmamente. Qual vai ser a sua resposta? Rafa, eu vou para agressividade, eu não aguento ninguém brigando comigo. Certo. Mas é a melhor forma de conduzir e de fazer um fechamento desse diálogo? Será que você não pode prestar um pouquinho mais atenção em evitar um problema? Como que a inteligência emocional poderia te auxiliar neste caso, por exemplo? A gente sabe que é difícil, né, dentro de uma situação como essa de discussão com o chefe, com o amigo, com o namorado, com a esposa, qualquer pessoa que seja, né? Produzimos diferentes reações. Não é à toa que a gente vê inúmeras notícias tristes em relação a isso, né? Então, pensar um pouquinho em como é que eu vou responder a isso, certo? Seu aluno está lá, por exemplo, você está lá, seu aluno começa a discutir com você. Para que você, professor, vai levantar a voz para o seu aluno? Pensa o seguinte, quem é o adulto da relação? É você ou o seu aluno? O pessoal está lá esbravejando, berrando com você. Sabe como que você pode desmontar ela? Sabe como que você desmonta uma pessoa que está gritando com você? Ele está falando assim, você está gritando por quê? Acabou. Acabou. Por que você está gritando desse jeito? Fala baixinho, não precisa exaltar. Isso é um exercício de inteligência emocional, gente. Desculpa a palavra, um P de um exercício. Próximo. Pegaram? Pegaram? Filtra, gente. Inteligência emocional é filtrar. Bom, pessoal, então aqui está o conceito de inteligência emocional. Professor, confere aí no seu material didático se você anotou, tem relação com o conceito que eu vou trazer para vocês agora, tá? Ela é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar as minhas próprias emoções, reconhecer a do outro, ou seja, entender o que o outro também está sentindo e como lidar com elas. Ou seja, é um exercício de relação intra e interpessoal. Lembrando vocês que eu comentei lá atrás, tá? Que é do Daniel Goleman, que é um estudo lá dos anos 60, em que então ele diz o seguinte, né? Um indivíduo emocionalmente inteligente, ele consegue identificar as suas emoções e trabalhar com elas. Próximo. Tem algumas características que são muito importantes nós mencionarmos, tá? Então, dentre elas, a inteligência emocional ela auxilia na capacidade de controlar impulsos, é o que eu havia falado, né, lá atrás para vocês. Né? Ou seja, a gente... Claro que quando um sentimento e uma emoção ela vem, a gente não tem muito tempo para essa cognição, né? Porque ela flui, o corpo ele responde. Mas se eu consigo trabalhar isso, né, claro, vocês não vão sair daqui conseguindo desenvolver isso. Isso é treino, isso é exercício. Inteligência emocional é uma capacitação. O que eu estou trazendo para vocês é uma teoria, uma contextualização. Um exercício que a gente pode fazer diariamente e que melhora nesse controle impulsivo que muitos de nós temos. Né, de canalizar essas emoções para situações realmente adequadas e melhorar a minha comunicação interpessoal com o outro. Quando eu estou dizendo de canalizar emoções, é de eu entender se aquela emoção que eu estou sentindo, de raiva, ou de tristeza, ou de felicidade, ela é realmente adequada para aquele momento. Felicidade, acho que é adequada a qualquer hora, né, gente? Mas a raiva, por exemplo, você está numa discussão, como eu conversei lá atrás com vocês. Deixa eu fechar uma janela aqui que me atrapalhou. Você está numa situação ali de discussão com um colega de trabalho, né? Aquilo tá
tá fisiologicamente ganhando espaço dentro de você. Ela merece essa força toda ou você consegue diminuir o fluxo disso? Presta atenção, tá? Mais um, por favor. Pode passar também, que a gente já conversou. Um ponto é quando a gente fala também sobre inteligência emocional, as pessoas dizem assim, muitas comentam comigo, Rafa, mas então a inteligência emocional é eu estar sempre bem, é eu conseguir organizar as minhas emoções, os meus sentimentos, deixar tudo dentro da gavetinha, tudo organizado. Né? Eu preciso estar sempre bem para ter inteligência emocional. Pelo contrário. Você não estar bem e entender que você não está bem é inteligência emocional. É você dar ouvidos para aquilo que você está sentindo e não mascarar essas emoções. Porque quando eu coloco essa máscara, eu tiro daqui e coloco no rosto inteiro, eu estou, isso pro lado por exemplo, eu estou triste, tá? Vamos lá. Estou me sentindo mal. É claro que nem todo mundo precisa ficar sabendo disso. Mas se o tempo todo eu tento demonstrar essa felicidade, eu tento demonstrar essa alegria, e eu não dou ouvidos, e eu não converso com as pessoas sobre os motivos que me fazem triste, eu estou diretamente influenciando na minha saúde mental. Eu preciso exteriorizar o que também não é bom para que ele vá para fora, para que ele vá embora, certo? Então, mascarar as emoções e, tá tudo bem, good vibes o tempo todo, jamais. Isso não deve acontecer. Mais um, por favor. Olha lá, pessoal. A positividade tóxica, que é como a gente chama isso, tá tudo sempre muito bem, tá tudo bonito e nada me atinge, ela pode ter um efeito ruim a longo prazo, tá? E você incentiva as pessoas a permanecerem caladas com as suas próprias dificuldades. Rafa, tô mal, cara, não tô legal, meu dinheiro esse mês não deu, tô devendo banco, tá complicado, não tô conseguindo ajudar minha família. Para, relaxa, trabalha mais que você ganha dinheiro, esquenta com isso não. Poxa vida, a pessoa tá te contando um problema. Eu estou mal, terminei meu relacionamento. Para, catraca gira. Tudo tem uma solução, a gente sabe. Mas a gente precisa ter aquela escuta para o outro. E essa escuta, gente, não é para ouvir só o outro também, não. Se ouvir, você está com problemas, converse com você mesmo. Eu vou chegar num outro ponto em relação a isso, tá? Então, esse otimismo exagerado, onde eu abafo os meus sentimentos negativos, eles não vão desaparecer. Pelo contrário, eles podem ganhar uma potencialidade lá na frente. Quer ver comigo? Vamos lá. Mais um, por gentileza. Mais um também, esses são os exemplos que eu já dei para vocês, né? Passar, pessoal, por situações ruins nos permite crescer, nos permite ser resiliência. Eu preciso só abrir um parênteses para contar uma rápida situação para vocês, tá? Eu fui desligado de uma instituição que eu trabalhei por 7 anos. Eu estava, assim, na minha concepção, lá em cima, né? No ápice, estava tudo redondinho, uma equipe de professores, os meus alunos, né? Estava do jeito que eu sempre quis. E fui desligado. Abriu, assim, o meu chão, gente. Eu fiquei trancado dentro de casa por uns 4 dias, não saía. Meus amigos sabem, a professora Priscila acompanhou isso muito de pertinho comigo. Ela, inclusive, foi uma pessoa que estava ali do meu lado quando eu passei por isso. E tava verde meu olho, gente. Eu chorava de falar comigo. E fazia muito tempo que aquilo não acontecia. E eu falei, mas caramba, por que isso aconteceu? Não é justo, não é justo. Eu fiquei indignado. Hoje eu entendo. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e por eu não precisar voltar para o trabalho, eu tive a oportunidade de ficar 5 meses fora. Eu fui para Londres, realizei um sonho. E desse sonho, eu consegui conhecer outros lugares,
conheci outras pessoas e fiz mais um intercâmbio. Então, né, na minha percepção, né, eu entendo os motivos disso. Hoje, claro que na hora a gente não consegue identificar, mas se você acredita também em religião, em um Deus para você, ou em qualquer outra questão do universo, quer dizer, deposita nisso, acredita nisso, que a tua resiliência ela vem. E a resiliência veio para mim, né? Eu consegui um novo emprego, mas foi muito difícil, né? Foram alguns meses bem complicados, mas me permitiu crescer, me permitiu ser um novo Rafael e de entender que as coisas elas precisam acontecer, que a gente não tem o controle sobre tudo. E a inteligência emocional também está aí. De tipo assim, pessoal, não é teu, então solta. Não é tua responsabilidade. Você fez o que tinha que ser feito. Já assistiram o filme A Culpa é das Estrelas? É esse slide aqui. Tá? A gente precisa da tristeza para saber o que é felicidade. Eu preciso passar pelo medo para ativar a minha coragem. No filme tem um personagem que ele diz o seguinte: esse é o problema da dor. Ela precisa ser sentida. Não mascare a sua própria dor e não vitimize a dor do outro. Não menospreze a dor do outro, porque ela é um sentimento que precisa, que o ser humano precisa disso. Mais um, por favor. Tem dias, pessoal, que a gente quer usar a capa, né? O professor faz isso. Nós somos os heróis da sala de aula, os heróis da escola, os heróis da universidade. Né? A gente coloca a nossa capa e quer salvar o mundo. Tem dias que a gente só quer se cobrir com a capa e ficar quieto. Não é verdade? Mais um. Tem dias que eu tô lá, cheio de ar, né? Peito para fora, tô, né, expansivo, como um balão. Tem outros dias que eu estou murcho, que eu quero ficar quieto. O que eu quero dizer com isso? Tá tudo bem. Nós não precisamos dar conta de tudo. Nós não precisamos estar bem todos os dias. Hoje eu estou me sentindo feio, hoje eu estou me sentindo para baixo. Dá atenção para isso. Para, não, você é linda, você é bonita, não, você é foda. Não é necessário esse discurso do outro, né? Mas preste atenção no que você está sentindo, tá? Mais um. Olha só, um exercício também prático, né? Que a gente já fez, que nós já trabalhamos com inteligência emocional. Né? Você tem um compromisso inadiável, uma entrevista de emprego, um encontro, algo importante. E aí acontece alguma coisa logo antes. Você recebe uma ligação, e aí você briga com a pessoa que está falando com você, ou você descobriu uma notícia triste, algo grave, e você fala, caramba, como é que eu vou retomar? Como é que eu vou para essa entrevista de emprego se eu acabei de descobrir que a minha mãe está com um problema grave? E você não pode ir atendê-la agora, entende? Quem nunca passou por isso? Algo importante ali na frente, minutos antes, acontece alguma coisa. Você precisa o quê? Retomar. Respira e vai. Todo mundo aqui já passou por isso. Percebem que isso é inteligência emocional? De trabalhar com ela, como é que eu vou me retomar? Como é que eu vou me posicionar? Que sentimento e que emoção eu preciso canalizar para dar conta do que eu preciso fazer, né? Do que eu me propus como meta para hoje. Todo mundo já passou por essa situação. Mais um. Olha lá o que o Zaid está dizendo. O controle das emoções e do sentimento com o intuito de atingir algum objetivo, claro, pode ser considerado um dos principais triunfos para o sucesso pessoal e profissional. Sabe aquela procrastinação que eu estava falando? De muitas vezes você tem uma demanda para atingir? O professor tem muita, né? De frequência, de lançamento de nota, lançamento de conteúdo, e manda material no portal, enfim. E aí o seu chefe fica te cobrando o tempo todo.
Seu chefe precisa te cobrar se você já sabe que é uma responsabilidade tua? Então evita. Então evita. É muita coisa para fazer, eu não vou dar conta. Claro que você vai dar conta. Você precisa... Nós temos tempo para fazer tudo. Nós temos agenda para fazer tudo no nosso dia. O que nós precisamos é nos organizar. A gente precisa escrever. Professor sem agenda é complicado, né? A gente sabe. Nós temos tempo para fazer tudo no nosso dia. O que nós precisamos é parar de arranjar culpados para aquilo que nós não estamos resolvendo. Mais um, por favor. É um vídeo, pessoal, se vocês depois quiserem dar uma olhada, chama Brain Divided, cérebro dividido. É um curta, tem aí acho que 5 minutinhos. Assistam depois, chama Brain Divided e ele é engraçadinho. Então, deem uma olhada, que discute exatamente o que a gente está falando. Tá? É uma situação que acontece dentro de um restaurante. Mais um. Olha lá o que eu falei anteriormente para vocês. Mas a falta de dinheiro hoje que eu tenho é culpa do governo, é culpa da economia brasileira. O fracasso da minha empresa, meus colaboradores, eles não me ajudam. Meu casamento, meu relacionamento tá ruim por culpa dele, por culpa dela. Eu não tenho culpa, eu faço de tudo por ela. A minha carreira tá ruim porque os meus pais não me deram a oportunidade de estudar em uma boa faculdade, né? Eu não estou recebendo uma promoção porque o meu chefe, acho que ele não gosta de mim. Os meus alunos não assistem a minha aula porque eles são extremamente desinteressados. O seu aluno é desinteressado ou a sua aula está desinteressante, professor? Culpar uma sala inteira é muita gente. Culpar uma empresa inteira é muita gente. Então, nós precisamos parar de nos colocarmos como vítima e ser protagonistas daquilo que nós estamos nos propondo a desenvolver. Seja na escola, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa. Não se colocar no papel de vítima. O famoso vitimismo. Mas não confunda o vitimismo com o mimimi que a gente ouve por aí. Porque o mimimi é uma terminologia muito estereotipada e ela não é interessante. Certo? Mais um, por favor. Acabe com o vitimismo antes que ele acabe com você. E vitimismo, pessoal, toma cuidado que se você não dosar muito bem, vira quase que uma característica da sua personalidade. Né? E aí tudo é o outro, nada é teu. E aí a gente passa a terceirizar culpas e passa a terceirizar responsabilidades. Isso é muito grave. Isso é muito difícil de resolver com quem não está enxergando o problema. Mais um. Essa frase de Freud, né? É a minha cutucada também. Qual é a sua responsabilidade na desordem que você está se queixando? Eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto da minha casa, eu não gosto desse lugar, eu não gosto disso, eu não gosto dela. O que você está fazendo para mudar isso? Anota aí, pensa junto comigo. O que você tem feito para modificar essa desordem? É legal de se pensar. Mais um. Mais um. Calma. Olha lá. Como que a gente faz transferências de responsabilidades? Olha só. Quando eu dou nota 10 para um aluno, né, ele fala assim, eu tirei 10 na prova do professor Rafael. Cara, arregacei na prova. Estudei, acertei tudo. Eu tirei. O aluno fala, eu tirei. Mais um, mais dois, aliás, para a letrinha aparecer. Quando o aluno tira nota baixa, ele não fala, eu tirei nota baixa. Ele fala, o professor Rafael me deu nota baixa. Ou seja, quando a nota é boa, ele assume para ele a vitória. Quando ele tira a nota baixa, ele transfere para mim que ele não tirou nota boa. O professor Rafael foi injusto com a nota dele, mas ele não estudou.
Ele não consegue visualizar que aquilo é uma responsabilidade dele e não tua, professor. Pegou? Mais um. Assuma a responsabilidade das suas ações e pare de terceirizar culpas. Isso faz com que a gente cresça, e isso faz também, pessoal, com que a gente pare de sobrecarregar o outro com uma carga que é minha, que eu preciso dar conta de resolver. Muitas vezes, até com a nossa família, com os nossos amigos, né, com o contexto da nossa relação interpessoal, nós sobrecarregamos o outro com aquilo que eu quero que ele responda para mim. Não, mas eu te dei uma caixa de chocolate. Eu quero que você também me dê outra, mas eu não te pedi a caixa de chocolate. Você me deu porque você quis. Você não me deu por um ato pessoal? Por que eu preciso te devolver? Claro que, né, usando aí uma metáfora, claro que em uma outra oportunidade eu vou devolver a caixa de chocolate ou até com um outro presente. O que a gente não pode é cobrar uma resposta do outro de algo que eu fiz para ele. Um outro exemplo. Às vezes uma pessoa precisa de ajuda. Você vai, você conversa com ela, você tem todo um trabalho de empatia que a gente precisa, ainda mais no meio educativo. E aí, beleza, você ajudou essa pessoa. Né? Você tirou ela de um problema, de um buraco, o que seja. O reconhecimento tem que vir dela, não é você cobrar. Porque aí acontece alguma coisa, você fala o quê para ela? Poxa, mas aquele dia eu te ajudei. Mas essa pessoa te pediu ajuda? Não. Você ajudou porque você quis. Ah, então quer dizer que eu estou errado por ter feito isso? Não. Não. O problema é do outro de não reconhecer, mas você não precisa apontar. Você já sabe. Deixe que ele um dia perceba isso. Entendeu? Porque você para de depositar uma carga em outra pessoa. Então, solta. Responsabilidades que não são tuas, solta. O professor tem mania de guardar tudo para si, né? O professor, ainda mais com o WhatsApp hoje em dia, né? Aí eu falo que, né, na coordenação, né, eu vou dormir com 2 problemas, acordo com 12. Porque o WhatsApp já está ali com novas demandas para resolver. Né? Então, realmente é diferente o que eu estou dizendo. Eu, enquanto coordenação, preciso ali resolver todos os pepinos dos meus alunos. Mas se é alguma coisa que não cabe a você, professor, resolver, demanda para outra pessoa. Ou deixa ir embora. Tá? Mais um. Mais um também. Pessoal, eu quero que vocês depois vejam esse vídeo. É da casa do... Estou olhando o horário aqui, né? Tá tranquilo. Da casa do saber. Tá? Chama Vítima, Vilão e Herói. Só para eu contextualizar para vocês, senão ficaria muito, ia delongaria demais se eu especificasse essa parte aqui para vocês, tá? É o seguinte. Em um diálogo, né, você e mais alguém, nós usamos máscaras. Isso se chama jogo psicológico. Por que eu uso essa máscara? Eu necessariamente estou tentando criar um personagem? Pode ser que inconscientemente sim. Então, algumas vezes, ou eu vou ser a vítima, ou eu vou salvar aquele diálogo, ou eu vou querer atrapalhar o que está acontecendo. Então, em um diálogo de 5 minutos, eu posso usar as 3 máscaras. Em uma entrevista de emprego, eu posso já usar as 3 máscaras. Exemplo, gente. Você vai se encontrar com alguém pela primeira vez. Você tem um encontro romântico. Você vai contar seus podres para a pessoa logo de cara? Não vai. Você vai se colocar no papel de quem? De herói. Ah, não, mas... não, isso não admite, isso é horrível. Você é a melhor pessoa do mundo, muitas vezes, né? Naquele diálogo, naquele momento. Né? Muitas vezes, mas isso aconteceu comigo também, eu fiquei triste. Né? Então, percebam que isso a gente utiliza em qualquer circunstância. Não é que seja errado, mas eu preciso, se eu tenho uma inteligência emocional bem desenvolvida, eu abro mão da utilização dessas máscaras. Vejam esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou dizendo, tá?
Então, chama Jogo Psicológico Casa do Saber. Interessantíssimo, interessantíssimo, tá? Mais um. Desculpa, mais um. Eu vou ter que aproximar um pouquinho porque tá pequenininho. Pessoal, isso aqui é uma dinâmica que vocês podem fazer. São exercícios já de inteligência emocional, tá bom? Quais as 3 coisas que você mais critica? Anota aí. Quais as 3 coisas que você mais... Peraí, quais as 3 coisas que você mais critica e reclama? Critica e reclama é a mesma, eu esqueci de tirar, tá? Então, quais são as 3 coisas que você mais critica ou reclama? Anota aí, no seu material. Quais foram as 3 últimas pessoas que você culpou ao invés de se culpar? Você sabia que era alguma coisa tua, que era uma carga tua, que era uma responsabilidade tua, mas você terceirizou, você transferiu para outra pessoa. Quais as 3 pessoas que você mais julga? Em que momentos isso aconteceu? Quais foram as 3 últimas situações que você agiu como vítima? Seja sincero com você mesmo, ninguém vai ver. É com você esse exercício. E quais foram os 3 últimos erros que você justificou? Na verdade, esse justificou é que você está dando desculpas, tá? Você não se propôs a resolver. Né? Algo que aconteceu, você não resolveu e você está criando desculpas para resolver o problema. É isso, tá? Mais um. A relação dos impedimentos. Você vai fazer o seguinte, professor. Estou chamando de professor, mas eu sei que tem outras áreas aqui junto, tá? Profissionais da educação, vamos lá. 5 pessoas, você vai elencar numa coluna, e do outro lado, o que essas 5 pessoas impedem você de realizar alguma coisa? É para você refletir se essas pessoas, elas realmente estão te atrapalhando em algum ponto, tá? Além dessas 5 pessoas, você vai elencar 5 circunstâncias, 5 momentos, 5 coisas que também estão impactando diretamente na resolução de algum problema teu. Então, 5 pessoas e 5 momentos. Em que momento essas pessoas e essas circunstâncias estão atrapalhando ou incomodando você? Mais um. Alguns exemplos. Você pode colocar o que a falta de saúde está me incomodando. Eu estou com falta de tempo. Essa falta de tempo está me impedindo de conseguir X coisa. Falta de dinheiro, desemprego, o meu emprego está chato, a obesidade, baixa autoestima, falta de apoio, a minha família se afastou de mim, os meus filhos, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu sou uma pessoa arrogante. Então, reflita sobre isso. 5 pessoas, 5 circunstâncias. Isso aqui são exemplos, tá? Mais um. Essa é a dinâmica da roda da vida. Ela é sensacional, tá? Ela é dividida em 4... São 4 quadrantes. 4 quadrantes, acho que fica meio pleonasmo, né? São quadrantes, tá? Então, eu tenho ali o propósito, do lado superior, esquerdo. Eu tenho o pessoal. E na parte inferior eu tenho relacionamentos e eu tenho também a questão profissional. Então, o propósito, olha lá o exemplo, ele está dividido em espiritualidade, plenitude e contribuição com o mundo. Na parte profissional, ali embaixo, do canto direito, né? Então, nessa parte do quadrante, eu tenho ali o meu trabalho atual, recursos financeiros e a minha influência de trabalho, ou seja, o meu networking, né? A minha rede de pessoas e de comunicação. Então, em cada um desses itens, eu dou uma nota. Eu pinto a bolinha e ela é classificada de 0 a 10. 0 a base, 10 lá em cima. Dentro disso, eu consigo visualizar quais aspectos eu estou com uma nota baixa. E aí, visualizando esses aspectos, eu escrevo embaixo, do lado, o que eu posso fazer para melhorar. Que estratégias eu posso adotar para que essa nota 0 vá para um 5, por exemplo. Né? Não vamos pensar
Vamos pensar em passos fragmentados, né? Eu não preciso melhorar de um dia estar 0 e no outro estar 10. Isso é uma cobrança demais. Não nos cobremos tanto. Como é que eu posso tirar esse 0 e ir para um 4, pelo menos? E aí, alcancei o 4, consigo chegar num 7? Consigo melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Consigo ter um melhor equilíbrio emocional? Cara, minha saúde e disposição tá 0. Não faço nada. Tá, se eu começar a correr amanhã, me propor a fazer isso, porque eu quero, porque eu preciso, eu tenho que querer, tenho que sair daqui de dentro. O Cortella diz o seguinte: eu não consigo estimular ninguém, eu consigo motivar, porque o estímulo tem que vir de dentro dela. Então, se eu correr amanhã, eu vou dar uma melhorada nesse quesito 0, não vou? Vou para 2, vou para 1,5. Se eu correr depois de amanhã, correr por uma semana, opa, já estou no 4. Estou melhorando. Você classifica isso, é uma nota subjetiva. Não tem, Rafa, que nota que eu vou dar? Não sei. Você que sabe. A vida é tua, a dinâmica da roda da vida é sua. Você sabe o que precisa melhorar. Você pode não saber como fazer para melhorar, mas você pode, a partir de hoje, começar a refletir em como fazer isso. Estou te dando algumas ferramentas. Poucas. Isso aqui é um treinamento de muito tempo, gente. É difícil. Depois eu conto uma experiência para vocês. Eu já apertar o botão aqui para passar o slide. Mais um, por favor. Entenderam? Mais ou menos isso. Essa é a dinâmica do propósito também, tá? Então, ela é dividida em 3 momentos: prazer, habilidade e incômodo. Quando eu falo do prazer, eu vou escrever o que eu tenho prazer em fazer. Da sua vida pessoal, da sua, enfim, qualquer dimensão. O que te dá prazer nessa vida? Viajar? Comprar? Estar com os meus amigos? Ir para a praia? Estar na natureza? O quê? Está lá no topo, no ápice, tá? Escreve. O outro ponto, qual é a sua habilidade? Tenho habilidade de liderança, tenho habilidade de comunicação, sou professora, minha maior habilidade é essa, da gestão. Pense também sobre a sua maior habilidade. E, por fim, o que te incomoda no mundo? Saneamento básico, desemprego, pobreza, machismo, preconceito. E aí, pensando, né, sobre esses 3 elementos, você tem o seu propósito de vida. E ter propósito de vida é saber aonde eu quero ir. Ter um propósito de vida é saber aonde eu quero chegar. Seja com o que eu gosto de fazer, seja com aquilo que eu sou bom em fazer, e com algo que me incomoda, que eu tenho condições e que eu quero mudar. Já parou para pensar no seu propósito? Então pensa um pouquinho. Mais um. Esse também é muito legal, que chama a dinâmica dos vícios emocionais. É o mesmo procedimento da roda da vida, tá? Eu também dou uma nota de 0 a 10, mas aqui eu dou para esses vícios emocionais. Olha só quais são: reclamar, negatividade, procrastinar, esse era um problema que eu tinha, perfeccionismo, fofocar, mentir, criticar, comparar, julgar, generalizar, interiorizar. Acho que eu não falei controlar. Por um lado, por um ponto, são coisas boas, como, por exemplo, controlar. Opa, eu tenho o controle da situação. Ok. Mas se eu tento controlar tudo, inclusive aquilo que não faz parte do meu controle, eu vou o quê? Me sobrecarregar. E aí não vai adiantar eu ter o controle, porque eu vou perder o controle, né? Eu gosto das coisas bem organizadas, eu também sou metódico, sou sistemático, mas eu não sou perfeccionista. Em algumas coisas eu acho, mas eu acho que também não é
Eu penso, aliás, que não é algo que me incomoda, né? Mas o procrastinar, sim. Eu sempre deixava para amanhã. E aí eu vi que as demandas começam a chegar e eu não gosto de ninguém me cobrando. Rafa, você precisa entregar tal relatório. Eu adoro a proatividade. Eu adoro entregar uma coisa que é para ser feita no dia 29, entregar no dia 20. Eu gosto disso. Eu gosto de estar com as demandas em dia. Isso é proatividade. O professor precisa disso. Como é que eu vou cobrar do meu aluno se o meu coordenador está me cobrando uma coisa que eu, enquanto professor, não dou conta de fazer? Ué, meio que não se encaixa, né? Cobre do outro aquilo que você também dá conta de fazer. Tá? Então, a gente precisa aí pensar um pouco mais sobre desses vícios e dar uma nota. Pensa também na aplicabilidade disso em sala de aula, dentro da escola, dentro da universidade. Se isso, na sua função de gestor ou de docente, não incomoda, né? Ou uma função administrativa que seja. Certo? Mais um. Por exemplo, falei lá atrás com vocês, né? Você sabe quem você é. Você tem clareza sobre uma determinada situação. O problema não é seu. Não foi você quem criou um conflito, nem um julgamento. E aí, nessa situação, alguém está lá cobrando, alguém está lá gritando com você. Mas esse problema não é meu. Não fui eu que provoquei isso. Posso te ajudar a resolver o problema, mas não é minha responsabilidade. Não precisa gritar para falar comigo. Eu estou te ouvindo. Você desmonta a pessoa na hora. Quebra ela inteirinha no meio. Ou quebra em 3 partes. Mais um, por favor. O exemplo que eu dei para vocês, né? A questão de ter perdido um emprego. Gente, eu fiz um vídeo 2 dias depois. Eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. Precisava pôr para fora. Gravei um vídeo de 4 minutos. 4 minutos, dentro do carro. Aos prantos, de verdade. Doeu muito em mim. Doeu muito em mim esse desligamento. Quem me conhece sabe disso. E aí, foi o vídeo é o vídeo que eu tenho mais curtidas, mais comentários e mais pessoas empáticas, né? Ali eu vi realmente que os alunos gostavam muito de mim, que eu sou muito amado. Mas tem pessoas que não vão ver por esse lado. Elas vão falar assim, ih, olha lá, tá querendo biscoito. Ai, que drama, Rafael. Para que chorar desse jeito? Deixa eu tirar a dor de dentro de mim da minha forma, da minha maneira. Respeite a dor do outro. Lembra que eu falei lá atrás? A emoção e o sentimento são subjetivos, são reações químicas do seu corpo conversando com você, que ocorrem reações químicas e neurobiológicas? É isso. É isso. Então foi a minha maneira de tirar aquilo. E não durou muito tempo, pessoal. Não foram assim meses de lágrimas e dor, não. Mas doeu muito. Mas eu tirei de dentro de mim uma lapada só. E aí aquilo foi se amenizando. Eu fui sentindo aquilo, fui entendendo que eu não precisava ser frágil com esse momento, né? Não me deixar. Por que isso? Porque eu não podia deixar eu me levar por aquilo. Eu precisava me recompor. Eu estava triste, eu tinha que chorar, mas eu precisava expor isso, né? E deu tudo muito certo, né? Tranquilo. Mas teve uma pessoa que falou para mim, para com esse drama, você não é assim. De uma professora. Então, entenda a situação, entenda como você vai entenda essa sua emoção, e que se você precisa realmente sair dela, aliás, tirar ela de você, tira. Faça um vídeo, converse com alguém, procure uma terapia, enfim, escreva a tua música, escreva teu texto, faça o que tiver que fazer. Faça o que tiver que fazer. Dê ouvidos para a sua emoção e para o seu sentimento. Lembra que o conceito da inteligência emocional é eu entender o que está acontecendo comigo para eu ter uma reação? Ok. Mais um? Tá quase acabando, tá, pessoal? Não. Pode passar mais um. Pessoal, então, diante disso, existem 2 padrões básicos de comportamento, tá? Em tudo nessa vida.
em tudo nessa vida. Ou eu vou adotar um padrão mais otimista, ou eu vou adotar um padrão mais pessimista. E isso depende da situação. Todos nós já fomos otimistas, todos nós já fomos pessimistas. É uma metáfora que eu vou usar. Né? Imagina uma árvore de um ipê, tá? E aí, todo florido, lindo, e aí o ipê começa, né, a cair. As flores do ipê caem e elas ficam no chão. Tem pessoas que vão dizer, nossa, esse ipê fez uma bagunça. Olha como que tá a rua. Tem pessoas que vão falar, nossa, está nevando colorido. Que tipo de pessoa você é? Nossa, nevando colorido, foi bonito. Essa aí saiu sem querer, gente. Que tipo de pessoa você é? Você vê a bagunça ou você vê a beleza do ipê no chão? Mais um. Então, claro, a gente não precisa trazer um conceito do que é ser otimista e ser pessimista. Mas, quando eu trabalho de uma forma mais otimista, pessoal, eu tenho mais engajamento. Eu consigo desenvolver um trabalho de inteligência emocional de alta performance. Eu sou ousado, eu tenho condições de experimentar, de arriscar. O pessimista não, ele se fecha mais um pouco. Ele não tem muito interesse por desafios. Né? Então ele tem uma baixa, inclusive, produtividade, baixo engajamento, baixa motivação. Certo? Mais um. Olha lá o que eu falei para vocês. Né? Então, se eu tenho um pensamento de incapacidade, que eu dou mais foco para o meu medo e não trabalho a minha coragem, eu vou ter um resultado baixo. Agora, mesmo com medo, eu falo, vamos embora, vou vestir a camisa e estou pronto, eu me movo. Entendeu? Eu estou ali inconstante. Eu vejo o resultado. Ele pode não estar ali perto, mas eu visualizo no macro que ele vai chegar. E eu vou trabalhando com microações. Entendem? Até que eu chegue ao meu objetivo. Mais um. Mais uns questionamentos para vocês, pessoal. Quando você vê um problema, tem algo na tua frente para resolver. Você gasta mais tempo agindo, pensando em como resolver o problema. Lembra lá atrás do quociente de inteligência e de emoção? Você entende o problema, mas você tem condições de resolver? Então você gasta mais tempo pensando e agindo para resolver ou reclamando. Ai, eu odeio dar aula assim à distância. Ai, não, tá muito chato, os alunos não me respondem. Parece que eu estou dando aula sozinho. Tá. O que você tem para hoje é isso. Que estratégias você vai adotar para resolver que o aluno não está aparecendo? Você vai tentar engajar o teu aluno, você vai trazer uma aula mais dinâmica, trazer metodologias ativas. Qual é o teu posicionamento enquanto professor em cima disso? Não reclamar não vai adiantar. Você não tem que trabalhar assim? Você não vai ter que dar aula dessa forma? Ou você vai parar de trabalhar, vai perder o emprego? Né? Então, reclame menos, faça mais. Ai, meu relacionamento tá um saco, eu não gosto, não consigo, é uma pessoa chata, fica aqui em casa, não faz nada por mim. Para que você está? Ai, mas a amizade dela tá muito complicada, ela não me ajuda, só suga, não faz nada por mim. Não tá na hora de você selecionar melhor as suas amizades? Então, se você vê que é uma pessoa que é falsa com você, está do lado dela, por quê? Será que o interesseiro da história não é você, então? Que cutucada, Rafael. Uai. Existem 5 pessoas. Pense em 5 pessoas mais próximas de você na sua vida. Você é o conjunto de todas elas. Cuidado com quem você está se relacionando. Com que você abre a porta da sua casa para entrar dentro dela. Olha lá. Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Anotem no caderno, professor. Você é um conjunto dessas 5 pessoas. Fragmentos dessas 5 pessoas constituem você hoje. Um pouquinho, tá? Qual foi o último investimento que você fez para você mesmo? Estou falando só de questão financeira, né? Um livro, uma viagem, um momento para o teu lazer, um curso de pós-graduação, um curso de graduação, continuar na educação continuada. Qual foi? O que você se presenteou nesses últimos tempos?
que você tem feito? Eu estou aguardando uma pós-graduação começar. Preciso continuar estudando. E o que eu tenho feito é estudar inteligência emocional, pessoal. Eu acho que é o que mais agregou para mim desde o ano passado. E muitos dos cursos que eu fiz, gente, tudo gratuito, tá? Porque a gente sabe que o Facebook e o Instagram, eles ouvem a gente, né? E aí eu falava sobre inteligência emocional em algum lugar do meu computador, tinha lá no Instagram, patrocínio. Curso de inteligência emocional, falando de tal. Eu ia lá e fazia. Ah, não sei o que. Outro. E fui fazendo. Estudei muito, gente. Estudei muito ano passado. Consegui agregar em torno de uns 25 currículos a mais, 25 certificados a mais no meu currículo. Tudo gratuito. Claro que eu tenho uma plataforma dentro da universidade em que eles disponibilizam esses cursos. Mas eu fiz. Tem professor que não faz, fica lá parado. E eu falei, quer saber de uma coisa? Sentei a bunda na cadeira e fiquei uma semana só fazendo curso. Foi bom demais. Foi bom demais. Existe uma pandemia, existe um Rafael pré e pós-pandemia, fato. Fato em inúmeros aspectos. Inúmeros aspectos. E é exatamente a última pergunta. Como é que você lida com a mudança? Você se adapta bem? É difícil? Eu acho que, poxa vida, né? Todos nós conseguimos aí alcançar um mérito que seja em cima de tudo isso, não é verdade? Como foi difícil o ano passado, como tem sido difícil, mas a esperança, né, dessa vacina não sai de dentro de mim, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mais um. Tá acabando, gente. E o último ponto, então, pessoal, é entender quais são essas emoções. Né? Então, a gente falou de sentimento, falou de emoção, de resiliência, de situações, né? Como trabalhar com isso, de vícios emocionais, de responsabilidade, tanto de coisa que a gente conversou. Espero que uma sementinha eu tenha conseguido plantar aí dentro de você hoje. E o que é, né, essa emoção? Né? Então, ela é uma sensação física que ela é provocada por algum estímulo, de um sentimento ou de alguma coisa que aconteceu. E vivenciar todas elas é algo muito pessoal. Como eu falei, cada um sente de uma forma. Mais um. Eu tive a oportunidade, mais um, por favor. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de linguagem corporal, onde a gente estuda essas emoções básicas, tá? Pode ir descendo, por gentileza. Deixa eu ver. Tá, ok, beleza. Tá, pessoal? Então, essas são as emoções básicas. Alegria, tristeza, surpresa, medo, nojo, raiva e desprezo. Eu preciso que vocês assistam a este filme se você ainda não teve a oportunidade. Ele chama Divertidamente, da Disney. Dizem que é um filme de criança feito para adultos. Por favor, se deem o presente de assistir a esse filme. Tá? É lindo, é a história de uma menina que esses personagens do lado são as emoções que estão dentro do cérebro dela. E eles vão interagindo com a personagem principal, que é uma menina, e aí vocês assistem o filme e vão entender. O filme fala perfeitamente tudo o que a gente está conversando aqui hoje. Passem para os alunos de vocês, mas, por gentileza, assistam esse filme. Tarefa para todos. Divertidamente, da Disney. Só o que eu tenho para... É um presente que eu estou dando para vocês. Uma dica, tá? Mais um. E por que falar de emoção, né? Por que isso? A gente está em busca disso o tempo todo. Um sábado à noite, a gente estava, né, em busca de emoção. Uma entrevista de emprego para um trabalho novo, eu quero mais emoções. Alavancar minha carreira de trabalho, eu quero passar num processo seletivo no DEAC, eu quero emoções. Quero sentir tudo isso, né? Nós precisamos. Todo mundo está em busca de alguma emoção que seja. De ir num parque de diversão, de sair com os amigos, de tomar uma cerveja, de ver um filme. Hoje eu tô a fim de ver um filme para chorar.
Hoje eu tô hoje eu tô fingindo um filme com sangue, porrada e bomba, né? Por que os filmes? Porque eles mexem com as pessoas. Os filmes cutucam as pessoas de alguma forma. Por que que a gente chora num filme bom? Aquilo mexeu comigo. Tá doendo em mim? Eu peguei pra mim. Cuida disso. Já di a Juju. Juju. Esqueci o sobrenome dela. Pega que é teu. Mais um. E fechamento, tá? Agora, pessoal. Então, claro que quando a gente... Olha a importância da linguagem corporal e da fisiologia do nosso funcionamento. Como que o corpo fala... Aliás, como que o corpo fala não, como que ele grita, né? Se eu adoto uma postura encolhida quando eu estou triste, porque o meu corpo faz isso, é a minha linguagem de corpo, é quase universal, né? Um olhar para baixo, um sentimento de triste, de paisagem, né? Eu tenho uma redução, pessoal, de 25% de testosterona, do hormônio da testosterona. E eu aumento outros hormônios, como estresse, cortisol, em 15%. Só de eu adotar essa posição e do meu corpo sentir isso. Mais um. Da postura encolhida. Agora, a outra postura, quando eu... postura de vencedor, né? Ombros largos, peito para fora. Isso já aumenta a minha testosterona em 20% e cai o meu hormônio de estresse e cortisol em 25%. Gente, é hormonal o negócio. A coisa acontece aqui dentro mesmo. É fisiológico, é anatômico. Que a gente expõe. Tem o do vencedor. Mais um, por favor. Tem também a... Pode passar? Se a gente tem o super-homem, a gente também tem a mulher maravilha, né? O percentual aí é basicamente o mesmo, tá? Mais um. Pode passar. Você não é aquilo que te acontece. Coisas ruins vão acontecer, você vai passar por situações difíceis, que precisa desenvolver essa inteligência emocional, que precisa desenvolver inúmeras outras habilidades e competências, seja ela pessoal ou profissional. Mas o que você vai fazer com isso que te aconteceu? Essa é a resposta. Passar por coisa ruim e boa, todos nós vamos. Agora, filtrar isso e devolver para o universo, devolver para a minha vida, né? É a chave da questão. Então, você não é aquilo que te acontece. Você é o que você faz com aquilo que vai te acontecer. Tá? Mais um. E aí? Como a gente está falando de inteligência emocional, não é somente comigo. Tá? Existe uma outra pessoa que está participando desse processo junto comigo, porque eu preciso entender as minhas emoções e também a emoção do outro, tá? Então, até que ponto você tem responsabilidade com alguém? Lembra da carga emocional que eu falei? Tem coisas que você pode ajudar, tem coisas que você tem responsabilidade, sim, mas não é sua a vida do outro. Você tem responsabilidades com ele. Em um determinado diálogo ou situação, você uma discussão com o gestor conversando com o professor. Né? Eu não estou gostando do trabalho que o professor Rafael está desenvolvendo. Vou desligá-lo. Você deu oportunidade para o Rafael saber de alguma coisa? Ou para o seu aluno? Ou para o seu, enfim, para o seu professor? Vocês conseguem desenvolver habilidades socioemocionais juntos? Existe um feedback? Rafael, toma cuidado. Não é assim que é para fazer o trabalho, não é assim que é para fazer essa entrega. Essa demanda não é dessa forma. Como é que você constrói as suas relações interpessoais no seu ambiente de trabalho? Como é que você dá esse feedback? Gente, tem uma palestra que eu posso dar para vocês depois, só sobre feedback. Um estudo que eu fiz, também relacionado a essa questão de gestão. E aí? E feedback é importante. O outro precisa saber onde é que ele está errando. Agora, também apontar por apontar, a gente sabe quem faz isso, né?
A gente sabe quem está apontando por uma outra causa ou quem está apontando para nos alertar e nos fazer crescer. A gente só cresce com a ajuda do outro. Seja ele do meu gestor, do meu aluno, do meu colega. Mais um. E para a gente fechar mesmo, tá? O último ponto, assim, de conceito, de temas, é sobre a responsabilidade emocional. Tem uma frase do livro do Pequeno Príncipe que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Pense sobre essa frase, o peso que ela tem. Mais um. É um vídeo que eu quero que vocês assistam também, lá para o finalzinho, que a Marília Gabriela está entrevistando o padre Fábio de Mello. E ele diz que ele é contra essa frase. Não é para a gente desconstruir a história do Pequeno Príncipe, é sobre essa frase. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, ou seja, a responsabilidade que o outro está jogando em mim. Se eu sou responsável, se você me cativou, você é responsável por mim. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Então, a ideia dele é desconstruir esta frase de responsabilidade emocional. Eu tenho a minha vida, eu tenho que dar conta daquilo que é meu. Você não pode jogar no outro um sentimento e uma emoção que você gostaria de receber de volta, que não é dele. Não é responsabilidade dele devolver para você. Isso faz parte das nossas relações. A gente cobra do outro, a gente quer a mesma moeda, a gente quer o outro pedaço da maçã que eu dei de volta. Tá? Mas as coisas acontecem em um determinado tempo. As pessoas têm o tempo delas para dar uma resposta. Ou não, não precisa. Eu gosto de você de graça. Se você gosta ou não de mim, é um problema teu. Problema teu, você nunca me fez nada. Certo? Colocar as coisas no lugar. As pessoas no lugar, as prioridades no lugar. Certo? Mais um. Mais um também, isso aí a gente já conversou. E um último exercício, pessoal. Um último exercício para vocês fazerem. Peguem uma folha de caderno, escrevam uma mensagem ou um texto, ou pode ser também no WhatsApp. Escrevam um texto para você e leia para você, olhando para o espelho. E veja o que esse texto produz em você. Escreva também, além de um texto para você, uma mensagem, escreva algo para alguém. Com alguém que você não fala mais, um pedido de desculpas, um pedido de perdão, um agradecimento, o que você quiser. Escreva no Facebook, escreva num caderno, escreva no WhatsApp. E se você quiser mandar para essa pessoa, mande. Se você não quiser, guarda para você. Pegue este texto que você escreveu para essa pessoa e leia também, olhando para o espelho. E deixe essa emoção vir o que você vai fazer com o texto. Fechou? São dois. Um para você e um para outra pessoa. Você escolhe quem é. Tá bom? Não precisa ser um texto grande, pode ser só uma mensagem. Se você vai dar o texto ou não, você decide. Mais um. E aí, pessoal, são todas fazendo, né, esse fechamento. Então, quando eu trabalho com a inteligência emocional, eu tenho poder de influência, eu posso melhorar os meus níveis de felicidade, de entender e de ir atrás dos meus objetivos, de tomada de decisão, de melhoras significativas de produção, né, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro de casa. Mais um. Esse é um vídeo também, saia na frente, ande com pessoas mais inteligentes do que você. Ele diz o seguinte: você precisa ser o bobo da mesa. Você precisa sair com pessoas que pensam 5, 10 anos lá na frente do que você. Seja o bobo da mesa. Ande com pessoas que vejam lá na frente, querem produção. Esse vídeo também é sensacional. Se chama O Bobo da Mesa, tá? Próximo. E é isso, pessoal. Eu acho que essa imagem, né, foi as duas maiores loucuras da minha vida. A primeira delas foi ter saltado de paraquedas, aqui em Campo Grande mesmo. Não lembro a altura, 12 mil, não lembro. E, meu Deus, que sensação única. Faria de novo? Faria. Faria de novo.
Foi realmente um momento único. E a outra loucura da minha vida foi ter decidido ser professor. Foi ter escolhido ser gestor de curso. Por que eu faço essa associação? Porque o saltar de paraquedas me deu muito frio na barriga e eu quis desistir. Mas é impossível, porque você não pode desistir, não tem como. Não tem como. E o ser professor, né, o ser coordenador, que era um sonho, ser coordenador de curso, e eu consegui, também me dá muito frio na barriga. Ah, mas você dá aula há tantos anos, Rafa. Eu tô na docência, pessoal, desde 2010. Eu sou professor em coordenação de curso desde 2013. Não tem como eu não sentir frio na barriga quando eu entro em uma sala nova pela primeira vez. Por mais experiência que eu tenha, que não é muita. São quase 10 anos apenas. Tem gente aqui com a gente que, né, muito tempo na docência e na gestão. Então eu quero trazer isso, quer dizer, se tem um frio na barriga, se esse frio na barriga for embora, gente, não vai ter tanta graça, né? Então o professor precisa disso, uma turma nova, uma sala nova, um emprego novo, uma universidade nova, uma escola nova. Isso é bom, isso faz bem pra gente, né? Então eu gosto desse frio na barriga porque ele me diz que eu estou no caminho certo. Esse frio na barriga está me dizendo que vale a pena. Então, para mim, vale a pena porque eu acredito na educação, eu acredito na docência, eu acredito no poder do nosso propósito enquanto professor, generalizando, de transformar a vida de outra pessoa, de transformar a vida do meu aluno com a docência. De falar, olha, professor, obrigado por tudo que você fez por mim. Eu nunca vou esquecer de você. Né? Da gente receber homenagem, da gente participar de colação, é a coisa mais gostosa do mundo. Né, de ver eles apresentando um TCC na faculdade. Então, é só para você fazendo essa metáfora, que essas loucuras da minha vida, elas provocam esse frio na barriga e me fazem ser quem eu sou. Eu acho que era isso, falei bastante, muito obrigado aí pela oportunidade, estou muito feliz, adoro levar essa temática, tenho estudado um pouco mais, já fiz treinamento sobre inteligência emocional, só abrindo aqui um parênteses rapidinho, o primeiro treinamento que eu fiz, pessoal, em inteligência emocional, não era sobre isso exatamente, era sobre autoconhecimento. A gente foi para um hotel, aqui em Campo Grande mesmo, nós ficamos 3 dias lá no hotel, e dinâmica. E vai dinâmica, e vai dinâmica, e vai dinâmica, e texto pesado. A gente sai sem voz, de tanto que a gente grita, a gente chora muito, pessoal, a gente chora muito. Como eu falei para vocês no começo, dói, mas a dimensão que isso traz para você na sua vida, pessoal e profissional, não tem preço, tem valor. Não tem preço, tem valor. Beleza? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Meu contato vai ficar junto aí com o material. Eu fico à disposição. E é muito bom falar sobre um assunto bom para gente boa. Beleza, pessoal? Um beijo e um abraço para vocês. Fechamos?